A palavra de hoje, gente, é sobre descanso. É sobre descansar. O título da palavra é Retorne ao Descanso. A gente aqui na Nova, a gente prega bastante, a gente fala bastante sobre esse assunto, não é verdade? Sobre descansar, sobre descanso. Só que o que acontece é que, às vezes, o tempo passa, coisas acontecem, e às vezes a gente, sem mesmo perceber, a gente saiu do descanso. A gente começa a se preocupar, a gente começa a ser levado pelas circunstâncias, a gente começa a querer obedecer às circunstâncias. A gente começa a querer tomar atitude com base no medo. Não é verdade? Então o Espírito Santo, ele falou muito ao meu coração, vai falar ainda hoje, vai falar hoje para você. Retorne ao lugar de descanso. Retorne a esse lugar que Jesus conquistou por você na cruz. Ele pagou um alto preço. Ele sofreu uma angústia. Ele sofreu dor para que hoje eu e você pudéssemos descansar na obra consumada dele. Então ele quer te dizer hoje, retorne. Retorne para esse lugar onde você nunca deve sair. Amém, church? Vocês estão comigo nisso? E eu queria ler. A gente sempre tem aquela passagem de Hebreus que a gente menciona bastante aqui, que ele fala sobre a gente entrar no descanso. Mas hoje eu quero trazer uma nova que está lá no Salmo 116. Olha o que diz a palavra, o que o salmista fala para a gente. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha oração. Ele me ouviu. Deus te ouve. Ele ouve a sua oração. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias de um lugar sombrio vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos que estão vivos. Uau! Que palavra! Só de eu ler isso daqui, a gente já podia ir embora para casa. Ali quando ele fala, retorne, ó minha alma, ao descanso. Por que ele fala, ó minha alma? Porque nós sabemos que nós somos uma natureza tríplice, não é verdade? Nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos um corpo. Esse espírito, quando a gente aceita Jesus, a palavra fala que a gente nasce de novo e Deus coloca o próprio espírito dele para habitar em nós. Um espírito perfeito, novo, que tem o caráter de Cristo, que tem a confiança em Deus. Porém, a gente tem a nossa alma, que é onde estão as emoções, onde estão os nossos pensamentos. E a gente precisa fortalecer o nosso espírito com a palavra de Deus, que é a verdade, para que então esse espírito coloque a alma no lugar onde ela deve estar, no lugar de descanso. E por isso que ele fala, retorne minha alma ao descanso, porque esse é o lugar que Jesus fez para você. Emoções, sentimentos, estejam sujeitos àquilo que a palavra diz, porque essa é a verdade sobre a sua vida. E ele fala ali no versículo 9,
Um lugar onde podemos andar diante do Senhor na terra dos que estão... Podia colocar para mim, por favor, o versículo 9? Um lugar onde podemos, ele finaliza, né? Podemos andar diante do Senhor na terra dos que estão vivos. Você entende que ele está ali falando de que ele não estava vivo? E ele falou, eu quero estar agora diante do Senhor num lugar onde estão os vivos. Porque quantas vezes a gente está vivendo uma questão na nossa vida. E a sensação que a gente tem é que a gente está sobrevivendo. E Deus não tem esse lugar de sobreviver para você. Deus tem um lugar de vida e de vida em abundância, onde as pessoas estão vivas, onde se há vontade de viver, onde se há alegria de viver, onde se há esperança. Deus tem esse lugar para mim e para você. Você recebe isso, nem que seja pela fé. Aleluia, Ele morreu para que você desfrute da paz dEle, da alegria dEle, da saúde física, emocional, mental. Ele morreu para que você tivesse e você tenha uma família abençoada. Amém, church? Olha o que diz Efésios 2. O apóstolo Paulo diz, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor, é sempre sobre o amor dele. A gente vai ver isso, é sempre sobre o fato de que ele nos ama, é que ele nos coloca nesse lugar de descanso. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus, Ele nos ressuscitou com Cristo e com Ele próprio nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Quando ele fala ali que Deus nos colocou assentados, não fala que eu e você nos assentamos ao lado de Cristo. Ele fala que Deus nos colocou nesse lugar. E que lugar é esse? Você entende que assentado com Cristo nas regiões celestiais é um lugar de segurança, é um lugar de tranquilidade, é um lugar seguro, é um lugar de descanso que Ele conquistou para mim e para você. E Ele fala que não foi eu e você que decidimos sentar lá, Ele fala que foi Deus quem nos colocou lá. E para que você pudesse entender um pouquinho mais, eu pedi para o nosso time de teatro, porque agora a gente tem um time de teatro. Pode dar salva de palmas. Eu queria que eles viessem aqui rapidamente ilustrar isso para você. Porque às vezes quando a gente enxerga e vê algo, a gente consegue captar melhor aquilo e receber uma revelação. Então eu sei que Deus vai usar a vida deles para trazer essa revelação para vocês. Amém? Que paz. Como é bom descansar. Saber que Jesus está no controle de tudo, sabe? Não preciso me preocupar com nada. Estou muito tranquila. Vou dar uma checada aqui. Nossa, quanta mensagem. Meu Deus. Grupo da família. Meu pai. Não. Não pode estar acontecendo isso. Olha isso aqui. Não tem saída. Não tem saída. Eu
tenho que pensar numa coisa. Talvez eu consiga dar um jeito, alguma coisa que eu possa fazer, né? Luísa? Mas se eu pensar Luísa? aqui... Oi, Jesus. Eu já resolvi isso. Quando eu morri, eu já paguei esse seu problema. Por que você está aflita? Você precisa descansar. É que eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Que tal confiar em mim? Deixe que eu resolvo. Fica tranquila. Eu posso resolver. Retorne ao descanso, Luísa. Descanso. Descanso. É bom ficar aqui. Você vai cuidar de tudo? Tudo. Então tá. É bom ficar aqui. É tão bom sentar aqui. Estou em paz. Estou tranquila. Eu sabia que eu não podia ter feito aquilo. Sabia. Alguma coisa estava me dizendo, não vai desse jeito, não faz desse jeito. Agora não tem mais jeito. Já fiz, já era, já acabou. Não dá mais. Meu Deus, como que eu vou fazer? Como é que eu vou explicar para minha família isso? Meu pai. Ai, não. Jesus, me ajuda, me dá uma ideia, me dá alguma coisa para eu fazer. Eu consigo consertar isso, certo? Eu acho que eu consigo. Luísa. Luísa. O que, Jesus? Saiu do seu controle? Saiu, né? Mas não saiu do meu, Luísa. Eu continuo com o controle da sua vida. Você sabe que quando eu morri por todos os seus problemas. Inclusive esse, que para você parece novo. Mas eu já sabia disso. E eu escolhi fazer isso por você, por amar você. Eu morri para que você tivesse uma vida tranquila, sem sobressaltos, sem estresse. Essa é a vida que eu quero que você tenha. Eu confio em você, Jesus. Eu sei que você fez tudo isso por mim. Luísa, volta, retorna para o descanso. Mas eu não mereço. Está pago. Eu morri por isso. Acho que agora estou bem. Nada pode me abalar. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A única resposta vem de Deus. O que eu faço agora? O que eu faço agora? O que eu faço? Jesus falou, descansa. Eu descanso, eu sento aqui. Mas aí tudo acontece de novo. Não é possível. Não é possível. O que eu faço agora? Eu já te dei uma opção. Já foi pago. Eu já paguei isso. Você percebe que tudo o que está acontecendo, nada foge do meu controle. Eu tenho a noção exata do que está acontecendo com você. Você precisa
confiar em mim. Tão somente descansar e retornar ao descanso. Por favor. É difícil? Um pouco. Mas confia. Eu posso e eu quero te ajudar nisso. Eu vou descansar. Isso. Eu vou descansar. Obrigada, Jesus. Eu sei que eu posso confiar em você. Isso aí. Muito obrigada, Jesus. Amen. Obrigado, gente. Seus lindos. Jéssica, Lio. A todo o time do teatro, obrigada. Gente, isso é um pouquinho para a gente entender melhor como é a nossa vida. Né? A gente está vivendo naquele descanso e aí acontece alguma coisa que tenta nos tirar desse lugar. E o que o Espírito Santo está falando ao nosso coração, ao meu e ao seu, é: retorne ao descanso. Posso ouvir um amém? Amen. Só um pouquinho. E quando o Espírito Santo estava falando sobre isso, né, sobre essa questão das situações, do diabo muitas vezes manipular situações e circunstâncias para tentar nos tirar desse lugar de descanso, o Espírito Santo falou para mim coisas que ele tenta fazer. Uma das coisas que ele tenta fazer com a gente é tirar os nossos olhos de Jesus. Ele tenta, através das circunstâncias, te influenciar para que você tome decisões com base na pressão, no medo. Ele também faz com que você perca o seu sono. E faz com que você queira cuidar por você mesmo. Você resolver. Mas ele só tenta fazer isso com a gente, porque ele não consegue. Por quê? Porque ele já é um derrotado. Como o Lio falou, Jesus já venceu isso por nós. Ele já fez isso por nós. E eu queria falar com vocês rapidamente sobre esses 4 pontos, 4 coisas que ele tenta fazer. O primeiro que eu mencionei ali é: volte os seus olhos para Jesus. Posso ouvir um amém? O que ele faz é tentar tirar os nossos olhos de Jesus. A gente sabe disso. Mas ele quer hoje te lembrar disso. Volte os seus olhos para Jesus. A gente sabe que Pedro caminhou sobre as águas enquanto ele olhava para Jesus. No momento onde a tempestade, a circunstância, a situação, o problema fez barulho, ele tirou os olhos. Foi o momento que ele afundou. A gente sabe disso, mas hoje o Espírito Santo quer te lembrar isso. Volte os seus olhos para mim. O que o Senhor quer falar com a gente é: volte os seus olhos para Ele, para a sua provisão, para a sua esperança. Volte os olhos para o que Ele fez por você. Volte os olhos para quem Ele é por você. Volte os olhos ao amor dEle por você. Isso é suficiente. E quantas vezes, quando a gente está olhando para o nosso problema, para o nosso próprio umbigo, você entende que o diabo às vezes cega a gente? E a gente fica olhando só para nós, para o meu problema, para a minha questão, para o meu umbigo. E Deus não tem isso para nós. Quando a gente fica focado em nossas próprias questões, a gente se desvia e se afasta do nosso propósito, do nosso real propósito, daquilo que Ele nos chamou para ser e para fazer. Tem alguém que está entendendo isso? Vem pensamentos como: olha como você está. Você não consegue nem cuidar de você. Como que você vai cuidar do outro? Tanta coisa que você tem para se preocupar, não é mesmo? Exemplo de frases que a gente escuta de pessoas queridas, muito queridas, só que às vezes se deixam levar
pelas circunstâncias e tiram os olhos de Jesus e tiram os olhos daquilo que Deus tem para elas. Vou citar aqui uma frase. Estou passando por um momento difícil, preciso cuidar de mim. E isso requer um pouco de distância das atividades da igreja. Querido, querida, esse não é um conselho que vem da parte de Deus. E eu preciso te falar isso. Isso é um conselho que vem da sua alma. Não é um conselho que vem do Espírito de Deus. E eu preciso te falar isso. Porque esse direcionamento nunca viria da parte de Deus. Porque os princípios de Deus, eles são completamente diferentes dos princípios do mundo. Os princípios do mundo falam, você precisa cuidar de você, olhar para você. E olha só, amém. É verdade isso, a gente precisa cuidar de nós. Amém? A gente precisa olhar para a gente, sim, isso é uma verdade. A gente precisa cuidar da gente. Mas o mundo, ele quer que você cuide só de você. E é aí que entra uma mentira que não vem da parte de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é completamente oposto a isso. É quando eu olho para o outro, eu tiro o meu olhar de mim mesma. No olhar dos meus problemas, das minhas dificuldades, é na hora que eu tiro esse olhar de mim e eu volto ele de novo para Jesus. Jesus, me guia, me mostra. E quando eu cuido de outros, porque cuidar de outros é servir Jesus, porque olhar para o outro é olhar para Jesus. Quando eu faço isso, Ele cuida de mim muito melhor do que eu poderia cuidar de mim mesma. Será que a gente consegue entender isso? Quando a gente realmente se abre, se rende para que Jesus cuide quando eu me abro e me rendo para que Jesus cuide de mim, Ele me capacita de uma forma sobrenatural a cuidar do outro. Olha o que a palavra fala. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendita seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Você recebe essa palavra no íntimo do seu ser? Sabe, quando que Jó, depois de todo aquele tempo sofrendo, perdendo filho, perdendo filha, perdendo bens, passando por úlceras, por doenças, quando foi que Deus mudou a sorte de Jó? No momento que ele orou pelos seus amigos. E a palavra fala, Deus fala assim, no momento em que Jó orou por seus amigos, a sorte dele foi mudada e Deus deu a ele tudo em dobro. Você entende que Deus está querendo nos ensinar algo? Então a gente precisa tirar os nossos olhos só de nós mesmos, das suas questões, das nossas questões, dos nossos problemas e começar a olhar para Jesus e começar a falar, Pai, o que você quer que eu faça? Para onde você quer que eu vá? Quem você quer que eu cuide? Quem você quer que eu traga uma palavra? Porque é no meio da tribulação que a gente traz uma palavra para alguém, um consolo para alguém. Ele cuida de você de uma forma sobrenatural. Segundo ponto que a gente falou ali, volte a tomar decisões dirigidas pelo Espírito Santo. Porque quando a gente sai desse lugar de descanso, a gente quer tomar decisões que a gente acha que é melhor pra gente. Né, Jéssica? Eu posso resolver, eu tenho que resolver. Muitas vezes nem eu posso, eu tenho que resolver isso. Não é verdade? E o que a palavra fala é, tome decisões dirigidas pelo Espírito Santo e não mais pelo que você acha melhor. Gente, quantas vezes a gente faz planos e a palavra fala, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O que isso significa? Ele quer te guiar. Ele quer te mostrar a direção. E quantas vezes a gente com medo, a gente toma uma decisão baseada no medo daquilo. Eu estou com medo de que algo me aconteça, então eu vou tomar essa decisão. A circunstância fala assim, olha a situação, você precisa tomar uma decisão com base nessa situação aqui. Não é verdade, gente? Só que Deus não tem isso pra gente. Por quê?
Porque eu e você, a gente pode ser guiado pelo Espírito Santo e não tomar decisões com base no que a gente acha, com base no medo, com base no que a gente está vendo ou sentindo. Mas Deus tem pra gente uma decisão baseada numa direção que Ele nos dá. Você é filho de Deus. E os filhos de Deus, a palavra fala que são dirigidos pelo Espírito Santo. Olha o que diz Romanos 8, 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, para novamente ter medo. Mas receberam o Espírito que adota como filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Gente, deixa eu falar uma coisa. Enquanto eu estava meditando sobre isso, o Espírito Santo estava falando sobre isso no meu coração. Eu estava pensando. O Espírito Santo estava falando. Que geralmente, eu não quero generalizar isso aqui que eu vou falar. Mas geralmente, Deus não te dá uma direção para você tomar uma atitude no meio do caos. A gente quer tomar uma atitude no meio do caos. Mas eu posso te garantir que a grande maioria das vezes não é Deus falando para você tomar essa decisão. Por quê? Porque Deus, Ele se move na frequência da paz e não do medo. Deus não se move na frequência do medo. Ah, você está com medo, minha filha, então faz isso. Não é assim que Deus funciona. Você está com medo, minha filha? Volte ao lugar de descanso. E quando há paz, eu vou te dizer o que fazer. É claro que se tem alguma situação que a gente precisa tomar uma decisão na hora, repara, geralmente a gente não tem que tomar decisão na hora. Caso você tenha, Deus vai te direcionar. Mas se não for esse o caso, senta de volta na cadeira. Volta para o lugar de descanso e espera Ele falar com você. Como que eu faço isso? Como que eu escuto o Espírito Santo? Como que eu sei que é Ele me guiando? Gente, você já experimentou pedir ajuda do Espírito Santo? É tão simples. Às vezes é simplesmente o fato de que você precisa pedir a ajuda dEle. Pedir a opinião dEle. Perguntar para Ele o que eu devo fazer aqui. O que eu devo não fazer ali. A linguagem do Espírito é a palavra. É claro que você precisa estar cheio da palavra para ouvir a voz dEle e discernir. Mas sabe, eu estava pensando sobre isso. Eu creio que o Espírito Santo ele é tão misericordioso. Deus é tão misericordioso que mesmo que a gente esteja sem a palavra dentro de nós, se você pedir por ajuda dEle, Ele vai te falar. É só você pedir para o Espírito Santo fazer parte da sua vida. Colocar Deus como parte da sua vida para que você não tome decisões baseadas no seu achismo, no medo. Deus não tem isso para você. Deus quer te guiar. Ele quer fazer parte da sua vida. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa, primeiro, você não está sozinho. E mesmo que você queira, como a Jéssica aqui, ficar sozinho e tentar resolver, Deus não quer isso para você. Deus não quer que você ande sozinho, que você tome as suas decisões sozinhos, que você passe por dificuldade sozinho, que você passe por tribulação sozinho. Ele quer fazer parte de cada detalhe da sua vida. Ele quer fazer parte das decisões da sua vida, das decisões pequenas até as decisões maiores. Permita-se voltar ao descanso, retornar ao descanso, porque ali é o lugar que você vai ouvir a voz de Deus com mais clareza. Amém? E lembre-se que talvez Ele diga para você tomar uma atitude, ou talvez Ele só diga, retorne ao lugar do descanso. Esse é o momento só de você confiar em mim, permanecer em mim. Amém? Terceiro,
A gente falou ali que essa situação, quando Ele tira a gente do descanso, Ele também faz com que a gente perca o nosso sono. E o que o Espírito Santo quer falar é exatamente o contrário. Volte a dormir. Volte ao descanso. Volte a dormir. Existe um motivo pelo qual Deus nos deu o sono. Você entende que se Ele fez a gente, a imagem e semelhança dele, Ele não poderia ter feito a gente como Ele, que não dorme o tempo todo? Que está sempre alerta, como Deus está? Ele não poderia ter feito isso na minha e na sua vida? Que nós fôssemos pessoas que ficamos acordadas o tempo todo? Qual seria o problema? A gente simplesmente não teria necessidade de dormir. Mas você entende que existe um propósito pelo qual Deus nos deu o sono? Por que que Ele fez esse momento da gente dormir? Por que que Ele deu a você e a mim esse momento que a gente precisa dormir? Por quê? Porque quando a gente dorme, é um momento onde a nossa mente desliga. É um momento onde o nosso físico é restaurado. É um momento onde a gente perde o controle total da situação, não é verdade? Por que que às vezes a gente não consegue dormir? Porque a gente quer ficar no controle daquela situação, a gente não quer let it go. Quando eu durmo, eu tenho que let it go. Eu tenho que confiar. Eu tenho que descansar. Eu sou obrigada a sentar nessa cadeira quando eu durmo. E sabe, o Senhor está falando isso com a gente hoje. Volte a dormir, você pode voltar a dormir. Porque você tem um Deus que cuida de você. Sabe, às vezes, por que que eu e você não somos super-heróis? Porque eu e você somos humanos. Porque, na verdade, nós temos um super-herói. A gente pode dormir enquanto o nosso super-herói está cuidando da gente. Você não é super-herói, você não é super-heroína. E está tudo bem. Você pode dormir e descansar, Deus quer. Eu creio que é no momento que a gente dorme, que é no momento que a gente tem aquele sono profundo, é quando Deus mais cuida de você. Sabe, toda vez que vier um motivo para não te deixar dormir, toda vez que vier um motivo para não te deixar dormir, fala com esse motivo: não, eu não vou deixar você tirar o meu sono, porque eu tenho um protetor que me guarda e que está cuidando disso para mim. Olha o que diz essa passagem, Salmos 121. Queria que você recebesse no teu espírito essa palavra. Olha, ele tem falado muito, eu até compartilhei com algumas pessoas essa passagem. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você tropece. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo. Uau! Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e para sempre. Uau! Se você crê nisso daqui, meu querido, você pode retornar ao descanso. Quando ele fala ali que o nosso protetor não dorme e nem sequer cochila, você está entendendo o que Deus está falando com a gente aqui?
Nada foge do controle dele, absolutamente nada foge. Nem um cochilozinho sequer ele tira. E o que a palavra está falando aqui? Que ele permanece acordado para que você durma. Ele não dorme para que você durma. Já tem um Deus poderoso não dormindo, porque você não vai dormir também. Ele já está ali, pronto para te defender, pronto para te proteger de qualquer questão. Você pode voltar a dormir. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado. Você pode voltar a dormir. Se tiver algo tirando o seu sono, diga para essa questão: eu posso voltar a dormir, o meu protetor não está dormindo. Ele está acordado e cuidando disso para mim. A palavra fala para a gente colocar diante dele todas as nossas petições, através de súplicas e ação de graça. E o que o versículo continua dizendo? E a paz que excede todo entendimento guardará o coração de vocês. O que a gente precisa é colocar diante de Deus. Coloque mais vezes, fale mais com o Espírito Santo, fale mais com o seu protetor. Dê para ele as coisas que você não consegue cuidar. E existe uma promessa de que a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração. Amém, church? Olha o que diz o Salmo 127, 2. Inutilmente vocês se levantam de madrugada e ficam até tarde trabalhando arduamente por alimento. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Nana, então ali eu estou vendo trabalhar arduamente, não é para fazer, tal. Tá falando que é para ficar em casa, então, dormindo? A pessoa, ela entende o que ela quer, né? Mas não é isso que a palavra está falando aqui. Quando ele fala, e é bom porque ele fala assim, trabalhar arduamente. Ele não está falando que é errado trabalhar. Trabalhar é bênção, é bom, faz bem para os ossos, faz bem para os nossos músculos, faz bem para a nossa mente. Mas arduamente, não é isso que Deus tem para você. Nanda, eu estou trabalhando arduamente. Deixa eu te falar, Deus não tem isso para você. Você precisa colocar diante dele isso. Coloca diante dele. E se Deus fizer algum movimento para que você não trabalhe mais arduamente, não fica desesperado, porque você pediu isso. Tem alguma coisa aí que ele vai te mostrar. Tem alguma coisa que ele está fazendo, confia. Dá os seus passos pela fé, se move, mas tranquilo. Não é um mover ansioso. E agora, cara, retorna ao descanso. O descanso você está trabalhando, mas você está em paz. Você está em paz. Eu não sei o que pode estar tirando a sua paz, meu querido, minha querida. Eu não sei se é uma questão familiar. Eu não sei se é saúde. Eu não sei se é emprego. Eu não sei o que pode estar tirando a sua paz nesse momento. Se é uma notícia. Mas eu sei de uma coisa, Deus está cuidando de você. Talvez tenha sido algo até que você fez, como a Jéssica falou aqui. Algo que eu fiz e me arrependi. Algo que eu não devia ter feito. Está tirando a sua paz. Se você fez algo de errado, se você errou, cara, assuma a sua responsabilidade. Eu errei. Peça perdão se precisar pedir. Receba o perdão de Cristo. Talvez você não receba da pessoa. Receba o de Cristo sobre você. Se livra dessa culpa. E retorna para o lugar de descanso.
Sabe, a bênção da graça de Deus é que a gente pode errar e a graça ela nos dá uma nova oportunidade para a gente ter outras escolhas, para renovar a nossa mente, mudar a nossa mentalidade e agora viver os planos maravilhosos que Deus tem para nós. E por último, o que o diabo faz é achar que a gente está sozinho. E Deus vem e fala hoje, nessa noite, deixa eu cuidar de você. Quando saímos desse lugar de descanso, frequentemente queremos tomar as rédeas da situação e começarmos a fazer o que nós mesmos achamos que é o melhor. Tomar decisões baseadas no medo, na circunstância e querer enfrentar sozinho as situações. Nós queremos cuidar de nós mesmos. Cara, Deus te fez dependente dele. Deus te criou quando Ele te deu sono. É porque Ele quer que você dependa dele para as coisas, sabe? Você não está sozinho, você não precisa andar sozinho. Ele quer cuidar de você. Você só precisa dar espaço para Ele, chamá-lo para fazer parte de cada questão da sua vida. O Espírito Santo quer te lembrar hoje. Jesus já venceu em seu lugar. Ele é o Senhor dos exércitos que já te deu a vitória. A gente fala isso aqui e eu quero falar de novo para ser revelação no seu coração. Nós não somos mais um exército que entra para guerrear, para lutar, para batalhar. Isso era na velha aliança. Jesus agora morreu por nós na cruz e já nos fez mais do que vencedores. Então nós somos agora um exército que entra para ocupar o que Jesus já nos deu. A gente não luta, não guerreia. Por quê? Porque o mal foi vencido. Tudo foi vencido. Agora a vitória para você em qualquer área. Então agora a gente entra nesse lugar e a gente toma posse. E a gente se posiciona em fé. Agora é pela fé. É sobre eu crer no que Jesus fez. É sobre eu crer no que Ele me deu. E agora, como eu sei disso, eu não abro mais mão de viver uma vida maravilhosa. De viver uma vida de plenitude. Mesmo que o medo venha falar coisas para mim. Mesmo que a culpa, mesmo que as notícias, mesmo que a doença venha falar. Não. Eu tomo posse pela fé do que Jesus fez por mim. Eu sou sarado. A palavra fala que há plenitude de cura sobre a minha vida. Olha o que diz essa passagem de Crônicas. Eu não vou conseguir falar ela toda, mas eu vou ler alguns versículos para que a gente possa entender. 2 Crônicas, rei Josafá. Muitos devem conhecer aqui essa passagem. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isso é, em Gede. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanaías, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia, e ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem apenas o que é as suas posições, permaneçam firmes e apenas vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, o Senhor estará com vocês.
Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Confiem no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Confiem nos profetas dele e vocês terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Uau! Ao invés de ele colocar os mais fortes, os que tinham as armas mais letais, para que o povo se sentisse seguro. Uau, ali estão os mais fortes, os com as armas maiores, mais letais, a gente está seguro. Cara, não é essa a vida que a gente vive. A gente não se sente seguro quando a gente vê a circunstância ótima, ou quando vê pessoas nos defendendo, ou quando vê coisas ou pessoas falando isso ou falando aquilo. A gente se sente seguro quando Deus está na frente. A gente se sente seguro quando a gente louva e canta sobre a bondade, sobre o amor dele. Quando a gente larga as nossas armas, retorna ao lugar onde a gente apenas senta. Retorna a um lugar onde a gente se torna completamente dependente dele. E Deus está te falando hoje: deixa eu cuidar de você. Se renda a mim. Eu sou a tua força. Eu sou aquele que te protege. E ele fala de novo, em todo momento ele fala assim: escutem-me. Ouçam-me. Sabe, que a gente possa hoje dar esses ouvidos de volta ao Senhor e crer que Ele é por nós. E o que nós temos que fazer é os que iam na frente, louvando e adorando. Quando a gente louva, a gente adora. É o momento que a gente está ganhando essa batalha. É porque a gente está dizendo: eu confio em você, Pai. Eu confio completamente. Quando Josafá colocou aqueles levitas ao invés dos maiores guerreiros, ele estava dizendo: eu confio em você, Pai. Sabe, o que o Senhor quer fazer hoje é esse convite. Retorne ao lugar de descanso. No momento que está difícil, louva, adora. Permita que eu te encha de força. Permita que eu te restaure. Permita que sobrenaturalmente venha sobre você uma capacitação que vem de Deus. Permita que Ele te guie, te mostre a direção em tudo que você fizer, para que você possa viver uma vida maravilhosa. De novo, que essa palavra venha ao seu coração como uma revelação. Porque talvez você tenha ouvido palavras como essa, lido esses versículos, mas, cara, em nome de Jesus, que isso venha como uma revelação no seu coração. Que você possa, sabe, de uma vez por todas confiar. Que você não seja essa pessoa que sai o tempo todo. Cara, de repente fica só em pé, mas senta de novo. Porque a gente ainda tem uma alma que está sendo transformada, então às vezes a gente fica de pé. Mas, cara, não começa a andar, não começa a pensar o que você vai fazer, o que você vai tomar de decisão. Cara, senta de volta nesse lugar e deixa Deus falar com você. Seja dirigido por Ele. Tenha paz. Deixa que Ele te capacita, deixa que Ele te usa, deixa que Ele faz por você o que você não pode fazer. Amém, church?